Alô? Alô? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. E nessa antevéspera, não é? Do Dia das Crianças e do Dia da Padroeira do Brasil. E nós estamos aqui numa azáfama danada, não é? Preparando tudo para a comemoração amanhã do Dia das Crianças, porque normalmente todo sábado às 10 horas tem a evangelização infantil e nós temos 40 crianças da faixa etária de 2 a 12, 13 anos de idade. E amanhã eles vão comemorar o Dia das Crianças numa chácara em Piratininga. E o ônibus vai sair daqui às 10 horas da manhã. E quem puder e quiser acompanhar as crianças, passar o dia na chácara, vai ser um prazer muito grande. Estão convidados, viu? Lá eles vão receber um lanche, depois um almoço, que já está sendo preparado, né? E à tarde também um bolo muito grande, muito bonito, que a Marlene já trouxe, e sorvete. Então eles vão passar o dia, o retorno às 4 da tarde. Então quem quiser vir e acompanhar será muito bem-vindo. Estão convidados, tá bom? Então agora nós vamos fazer uma prece para ouvir, não é, o nosso irmão Osmar, o presidente da USE e do Centro Espírita Irmã Catarina, né, que vai nos brindar com uma palestra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, não só na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Seu Osmar, a casa é sua. Obrigado, irmã Elza. Boa noite, gente. Como é que estão? Todos bem? Que bom, que bom. Dona Neuza falou que nós temos duas efemérides importantes em outubro, né? Dia das Crianças e também o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Né? Alguém aqui é devoto a Nossa Senhora Aparecida? Muita gente é, né? Muita gente é. Eu queria falar sobre ela com vocês hoje, sobre Nossa Senhora Aparecida. Né? Eu sei que quando eu vou numa casa espírita falar de Nossa Senhora Aparecida, pode até surgir uma dúvida, né? Mas aqui é uma casa católica ou uma casa espírita, né? Mas esse tema é tão ligado ao catolicismo, mas ao mesmo tempo, nossa doutrina se baseia na razão, na filosofia, na ciência, né? E também na tolerância. Nós, espíritas, respeitamos todas as religiões e a gente trata com muito respeito todos aqueles que levam o ser humano até uma condição melhor, né? Então, nós estamos aqui para falar de amor, de história e de mediunidade. Por isso a gente vai falar sobre, então, a nossa querida Nossa Senhora Aparecida, né? Vamos falar sobre ela com um olhar de fraternidade, assim, que a gente olha para as manifestações de fé. Acabei de perguntar quantos de vocês são devotos e muitos levantaram a mão, né? Então, essa fé a gente vai olhar com muita fraternidade, com muito amor e com muito respeito, até porque a gente sabe que Jesus não fundou religiões, né? Não é verdade, ou não? Jesus não fundou religiões, ele trouxe ensinamentos apenas. Nós, homens, que fundamos as religiões. Algumas muito boas, outras mais ou menos, e algumas, né? Mas de qualquer maneira a gente tem que respeitar todas elas também. E essa imagem da Nossa Senhora Aparecida, pessoal, não é apenas assim um símbolo católico, né?
eu diria para vocês que a Nossa Senhora Aparecida é um patrimônio da fé brasileira. Um patrimônio da nossa fé, nós como brasileiros todos, né? Então, é uma história de esperança que nasceu lá no século XVIII, né? Lá nas águas do rio Parnaíba, na verdade, e até hoje ela inspira fé, carinho, amor, esperança para todos nós, né? Então, Nossa Senhora Aparecida é principalmente uma representação da Mãe Universal. Não é verdade isso? Nossa Senhora Aparecida, na verdade, é a Mãe de Deus, né? Maria, é a Mãe Universal que a gente tem que respeitar bastante também. É também uma representação do amor incondicional, o amor incondicional da Mãe, né? Que é sempre muito puro, sempre ampara, né? E que ressoa em todas as culturas, em todos os tempos. Nós espíritas, então, não cultuamos imagens, mas, no entanto, o Espiritismo nos ensina a respeitar todos os veículos de fé, tudo que se refere à ligação do ser humano com Deus, né? Então é isso. Se vocês permitirem, aqui na Casa Espírita, eu quero falar sobre a Nossa Senhora Aparecida. Podemos falar? Sim? Tá bom, vamos começar primeiro da história. Vocês sabem por que ela chama Aparecida? Apareceu no rio. Porque ela apareceu, né? Então, a gente fala, mas é Maria ou é Aparecida? Como é que é? Olha, na verdade é o seguinte, para entender por que ela chama Aparecida, então a gente precisa voltar lá para 1717. Vocês sabiam que foi em 1717, pai, que ela apareceu, né? Então, naquela época, o governador da província de São Paulo, não era nem estado, era a província de São Paulo, chamava Dom Pedro de Almeida de Portugal. Ele ia passar para a região de Guaratinguetá. E lá os moradores, então, foram encarregados de promover um grande banquete para ele. Naquela época, o banquete não era como hoje de churrasco, essas coisas assim, era de peixe, ainda mais naquela na beira do rio. Então, encomendaram lá para 3 pescadores, bem humildes, bem pobres, o nome deles era João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Eles encomendaram os peixes para esses 3 pescadores. Os pescadores foram lá para o rio Parnaíba, jogaram as redes lá e ficaram lá horas e horas esperando. Não acontecia nada, uma pescaria infrutífera, não conseguiram pegar nada. Desanimados, né? Um olhou para o outro e falou assim: o que a gente faz? Vamos rezar? E fizeram uma prece pedindo a intervenção de Virgem Maria. E jogaram novamente a rede na água. Quando lançaram de novo, em vez de peixes, recolheram alguma coisa de barro, sabe? Era uma imagem, mas a imagem estava incompleta, estava faltando alguma coisa. Lançaram novamente a rede, novamente veio outro pedaço de barro, né? Juntaram as duas partes e o que viram foi uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, que hoje nós chamamos de Nossa Senhora Aparecida. Acho que vocês devem lembrar que o tamanho da imagem é mais ou menos, não é? É mais ou menos assim o tamanho dela. A gente sempre pensa uma imagem grande, mas é mais ou menos pequenininha, né? Então, e é escura, porque ela ficou muito tempo no rio. Então muita gente fala assim, mas a mãe de Deus, Maria, era negra? Tempo tanto faz se era negro ou branco, mas, né? Não faz diferença. Mas no caso a imagem ficou escura por causa de muito tempo lá no rio. Juntaram os 2 pedaços então e viram lá que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então a imagem apareceu no rio, por isso ficou Nossa Senhora Aparecida, né? E se tornou então a Senhora que apareceu no rio, a Senhora que apareceu no rio, a Senhora Aparecida. E aqueles homens então ficaram famosos, né, por causa disso aqui. O detalhe é que a partir daquele momento que eles acharam a imagem, a pescaria se tornou farta. O barco ficou coberto de peixes, né? E eles entenderam que era um sinal da providência divina. Esse evento, vocês acham que é meio folclórico? Mais do que folclórico, eu dizer assim. Eu acho que é a demonstração de que a espiritualidade superior, ele sempre se utiliza desses eventos simples, como por exemplo a pescaria, né? Coisas simples da vida, desses símbolos humildes, das pessoas humildes, para tocar o coração humano, para renovar nossa fé, nossa esperança, né? Então uma coisa tão simples acabou se transformando num símbolo de fé por tantos e tantos séculos aqui. Então a doutrina espírita não nega essa beleza da fé, mas ela tenta explicar, né? Então Nossa Senhora Aparecida, ela é além das nossas barreiras religiosas, né? Eu diria para vocês que é um ícone de fé, um ícone de devoção, que une milhões e milhões de brasileiros, independente das suas crenças. Tanto que nós estamos aqui no Centro Espírita para Nossa Senhora Aparecida. E eu duvido que um evangélico, por exemplo, nunca pediu para Nossa Senhora Aparecida. O que vocês acham? Pediu?
quase certamente já pediu também, tá certo? Então ela representa a caridade, o amor, a devoção, a proteção, os grandes valores da nossa vida, que também são fundamentais no Espiritismo. Então respeitar uma figura que encarna esses princípios de amor, esperança, caridade e tal, é honrar, é reconhecer os valores universais que estão permeando as diversas crenças, não só no Espiritismo, no catolicismo, em outras religiões também tem valores muito elevados, né? Então Nossa Senhora Aparecida talvez seja a santa que mais representa nós brasileiros. Primeiro, por ter sido encontrada da forma como ela foi encontrada. Segundo, pela cor. Mesmo que tenha sido a cor da água, lá, porque ela ficou muito tempo ali, a cor também representa muito de nós brasileiros, né? Então, para muitos, essa santa não é apenas um símbolo religioso, mas é um guia espiritual, é um conforto nos momentos mais difíceis, né? E eu tenho certeza também que por causa da santa, tem muita gente que acabou se tornando Maria Aparecida, Aparecida Regina. Tem alguma Aparecida aqui, não? Olha lá, Cláudia tem duas, 3. Aparecido, é isso? Ou ela que é Aparecida? Aí, são 3 Aparecidas e 4 aqui, ó. Né? Minha esposa também chama Aparecida. Cidinha, para os amigos, né? E a gente casou na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Eu, espírita, minha mãe espírita, e a gente casou na Igreja Nossa Senhora Aparecida. A mãe dela fez uma promessa, né, que quando nasceu, teve algum probleminha qualquer de saúde, a mãe dela fez uma promessa, porque ela veio prematura, fraquinha, até hoje é meio fraquinha, vocês não acham? Né? Fraquinha, ninguém achava que ia vingar. Antigamente falava assim, será que criança vai vingar? Vingou, graças a Deus, né? Vingou, né? Então, a fé veio dessa esperança que a mãe dela tinha. A criança cresceu forte, saudável, linda, né? E a história, então, é um testemunho vivo da fé, no caso da mãe dela. Você deve ter história assim também. A minha mãe entrou em trabalho de parto no dia 12 de manhã, fui nascer no dia 13 de tarde. Olha que legal. Ela falou que se eu tivesse tudo certo, eu ia colocar uma nova Aparecida. Então, você vê, outra história. E deve ter outras histórias assim. Raramente, se eu chego em algum lugar que não tem nenhuma Aparecida ou Aparecido. Porque é uma fé que transcende muita gente, né? Vai para todos os lugares, tá certo? Então, a promessa que minha sogra fez, dona Neuza, é apenas assim um exemplo de como Nossa Senhora Aparecida toca a vida das pessoas, né? E transforma de uma maneira profunda. Ó, um exemplo aqui, um outro exemplo ali, né? Assim vai, né? Então, a história da Nossa Senhora Aparecida e os milagres dela não tocam apenas o católico, né? Toca todos nós, todos aqueles que buscam um raio de luz, uma esperança, um dia pede para Nossa Senhora Aparecida, não é, Pai? Pede para Nossa Senhora Aparecida. Então, homenagear essa santa, gente, é celebrar a união, é celebrar a fé, a esperança que ela representa para todos nós. Mas nós, espíritas, nós podemos render homenagem com uma santa católica, vocês acham? Por que não? Né? Por que não? Até porque é uma santa que representa a caridade, o amor e a proteção, e não é isso que nós pregamos também nas nossas vidas como espíritas, né? Então eu acho que a homenagem faz sentido. A gente fazer homenagem a Nossa Senhora Aparecida faz sentido, porque isso pode ser visto como uma celebração dos nossos princípios comuns, de todas as religiões, né? Todas as religiões. Então, é claro que depende de uma interpretação pessoal, né? Da intenção por trás da homenagem. Nós estamos fazendo aqui uma homenagem sincera, respeitosa, pode ser que nem todo mundo faça assim. Então, se for um gesto de respeito e reconhecimento, eu acho que é totalmente válido aqui ou qualquer outro lugar a gente reconhecer a importância da Nossa Senhora Aparecida. Que a gente respeitar e compreender as diversas tradições religiosas, eu acho que é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais harmoniosa, mais compreensiva, né? Nós estamos vendo tantos exemplos aí de intolerância religiosa. São centros de umbanda queimados, imagens de católicos sendo quebradas, e assim vai. Quando a gente começar a respeitar um ou outro em termos da religião, isso não vai acabar. O objetivo não só, né? Então nós precisamos começar a entender isso aqui, né? Hoje em dia, principalmente, a gente fala muito sobre diversidade, mas a gente fala mais diversidade em relação à raça, por exemplo, a preferências sexuais, mas a diversidade religiosa não é importante também? Né? E não merece também que a gente reconheça e respeite, né? Porque respeitar é essencial, né? Para a gente poder fazer isso aqui. Essa devoção que eu estou falando da Nossa Senhora Aparecida é um testemunho de fé, né?
que a gente vai falar isso aí sempre e transcendendo nossas religiões. Mas quem que é a Nossa Senhora Aparecida? Quem que é a Nossa Senhora Aparecida? É mãe de Deus mesmo? A gente não fala também de Maria de Nazaré? Vocês já ouviram falar de Maria de Nazaré? Quem que é a Maria de Nazaré? Mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Elas são a mesma pessoa? Vocês acham que é a mesma pessoa? É claro que é a mesma pessoa, né? Tem uma distinção entre as duas, por causa do nome que nós aqui no Brasil demos para ela, Nossa Senhora Aparecida, né? Mas a diferença entre as duas é fundamental para a gente entender o que é fé popular e o que é fé religiosa mesmo, mas dentro da nossa lente como espíritas. Então Maria é o espírito que encarnou como a mãe de Jesus, e todos nós sabemos disso, né? Ela é um dos espíritos mais elevados do nosso planeta. E é um exemplo de pureza, de harmonia, de humildade, de serviço, que abre mão de tudo para poder receber o nosso amigo Jesus, né? E a gente, como espírita, reconhece isso, as outras religiões também. Maria, mãe de Deus, representa a mãe universal. Desculpa, eu falei errado. Maria, mãe de Jesus, representa a mãe universal. Aquele modelo de abnegação. Acho que alguns de vocês já devem ter visto filmes onde Maria e Jesus convivem, né? Aquela série de shows em que apareciam alguns viram também. A dedicação que ela tinha por aquele filho, né? Vocês imaginam ver um filho sendo crucificado, né? Imaginou, bom, um filho doente. Alguém tem filho aqui? Todo mundo tem. Já ficou doente alguma vez? Como é que é, dona Neuza? É difícil, né? O coração fica pequenininho, não fica? Fica apertado. Né? Você imagina um filho sendo torturado como foi Jesus. Então Maria realmente é um exemplo que a gente tem que sempre respeitar. Então eu diria para vocês que ela é a essência, é uma luz que ilumina toda a humanidade, o exemplo de Maria, tá certo? Já Nossa Senhora Aparecida, essa Nossa Senhora Aparecida, é a representação simbólica da Maria, né? E o título que foi dado para ela foi Maria do Brasil. Vocês sabiam disso, não? Maria do Brasil. Por quê? Por causa desse evento histórico que eu falei para vocês quando ela apareceu. E a Maria do Brasil, essa Nossa Senhora Aparecida, ela representa a fé do brasileiro. Né? É um símbolo que congrega a nossa devoção aos santos, mas principalmente a Maria. Vou repetir para vocês, nós não temos imagens, nós não veneramos santos, mas nós temos que reconhecer quando existe um espírito superior, que é o caso de Maria, né? Tudo bem por enquanto? E vocês acham que ela trabalha pouco? Não. Acho que aqui todos os brasileiros já pediram e de repente tem milhões ao mesmo tempo pedindo para Maria ajudar. Como é que ela faz, gente? Como é que ela faz? Vocês têm ideia de como ela faz? Porque é o seguinte, a Maria não é uma pessoa só, vamos dizer. Vocês já ouviram falar de correntes? Falanges? Então, a corrente da Maria, né, é uma pleiade, é uma constelação de espíritos iluminados que trabalham sob a luz de Maria. Então, quando nós pedimos para Nossa Senhora Aparecida, para Maria, coisa que vale, pode ser ela pessoalmente, né? Eu acho que eu não mereço ter uma intercessão de Maria, mas certamente tem muitos espíritos que trabalham com ela que vão nos ajudar. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém já ficou doente e já pediu para Bezerra de Menezes? Já? Já. Corrente, né? Então, nós também pedimos o tempo todo para Bezerra de Menezes quando tem problema de saúde. É ele que atende a gente? Quem dera fosse ele, né? Mas também tem uma série de espíritos que trabalham com o mesmo objetivo, com a mesma abnegação, né? Com o mesmo tipo de pendor para a cura. Então, a mesma coisa acontece com Maria. Quando nós pedimos para Maria, são esses espíritos iluminados que vêm nos ajudar. E vem. E você acha que eles vêm? Ou a gente que fica imaginando? O que você acha? Vem. Vem. E quando vem? Quando você pede com fé, quando você faz um pedido razoável. Dona Neuza, já pediu os ouros na Mega Sena para Nossa Senhora Aparecida? Não. E se pedir, ela vai dar? Não. Não vai dar, né? Nenhum espírito de luz vai atender a gente numa coisa assim. Mas um espírito como ela vai pedir, por exemplo, olha, meu filho está ardendo em febre, me ajuda? Ela vai ajudar. É uma coisa razoável. Ou então dizendo o seguinte, olha, eu sou muito impaciente, eu sou muito intolerante, me ajuda a melhorar. Ela vai ajudar? Ela vai ajudar, né? Então é assim que Maria funciona, né? Então a gente está vendo o seguinte,
que a gente tem que respeitar todas as crenças, principalmente essa crença de Maria, porque ela traz realmente muitas explicações para a nossa vida e muita ajuda para a nossa vida também, tá certo? O que mais? Eu me perdi um pouquinho aqui, mas já vou me localizar, né? Então vamos lá. Ele é um símbolo da nossa fé brasileira, né? E para nós espíritas, ela pode ser encarada como um espírito evoluído. Será que é mesmo, gente? Só é. Você acha que é mesmo? Você acha que Maria é um espírito evoluído? O que você acha disso? É um espírito muito evoluído, não é certo? Que intercede por aqueles que pedem para ela com uma fé sincera, tá? Quando as pessoas rezam para ela, então, as pessoas estão direcionando sua energia, seus pensamentos para um ser espiritual elevado. Isso pode gerar uma troca de vibrações positivas e pode gerar mesmo esse auxílio espiritual que nós falamos, porque nós falamos com eles através do nosso pensamento. Nosso pensamento gera energias. Se as energias forem boas, a gente vai atrair os bons espíritos. Se os pedidos forem honestos, a gente vai atrair os bons espíritos também, tá certo? Então, lá no dia 12 de outubro, né, que é o dia da padroeira, não é isso? Muitas pessoas já relataram sentir assim uma energia diferente, uma energia estranha, né? Por quê? Porque naquele dia estão ligadas à Nossa Senhora Aparecida, então tem um aumento assim das vibrações positivas, e isso atrai o auxílio espiritual. E muita gente realmente sente coisas diferentes nesse dia. Diria para vocês até, dona Lívia, que é um tipo de mediunidade, sabe? Porque a gente está tão ligado à Nossa Senhora Aparecida naquele dia, que de repente nossas vibrações alcançam espíritos que estão vibrando na mesma faixa que nós. Aí você pode sentir alguma coisa diferente, né? Então isso é real, muita gente já fez isso aqui. A gente então pode entender que dia 12 de outubro é um dia onde as boas energias espirituais e os espíritos benéficos estão, não vou dizer à nossa disposição, mas estão próximos a nós mais do que sempre. Então dia 12, gente, dia 12 é domingo. Procurem ter um dia mais tranquilo, sabe? Um dia que você pratica mais o perdão, a caridade, a tolerância. Ajudem o Brasil como um todo a manter uma vibração positiva no dia 12 de outubro. Vai fazer muito bem para vocês. Vai fazer muito bem para todos nós, né? E é só um dia. Podia ser a vida inteira, mas só um dia, tá certo? Então, olha, esse é um dia importante para nós, dia 12 de outubro. Mesmo a gente não sendo católicos, né? Mas, mesmo não sendo católicos, a gente respeita a Mãe Santíssima aí. Bom, nós também dizemos que a Mãe de Jesus é um espírito desencarnado, mas que teve um papel muito importante quando ela esteve na Terra, né? Ela foi que recebeu Jesus quando ele esteve aqui na Terra também, né? Por isso, lá na Igreja Católica, ela é reconhecida como a Rainha do Céu, a Mãe da Igreja. A Mãe da Igreja, gente, olha só. E é considerada a Mãe de Jesus, apesar que lá também falam que é Mãe de Deus na Igreja Católica, né? Mas Deus e Jesus não são a mesma coisa, vocês sabem disso? Jesus sempre se referia a meu Pai. Por quê? Porque ele não era Deus, né? Aqui nos estados do Sudeste, do Centro-Oeste, esse sincretismo religioso que a gente fala muito, acabou associando Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira, a Oxum. Vocês sabiam? O Oxum nessas religiões, então, é a Nossa Senhora Aparecida. Então, esse orixá feminino, né, que eles chamam, das águas doces, tem ligação com onde ela foi encontrada, né? Então, as mesmas religiões afro-brasileiras têm esse culto ao Oxum, só que eles cultuam esse aí no dia 8 de dezembro, não no dia 12 de outubro. Mas a Nossa Senhora Aparecida é Oxum. Assim como tem outros santos também, não tem? São Jorge lá também. Eu não sei todos não, mas eu sei que tem outros, né? Hã? São Sebastião também tem? Qual que é? Tem o nome dele? Eu também não sei o nome não. Você vê a semelhança que a gente tem, né, do catolicismo, do espiritismo, dessas religiões afro-brasileiras também, tá certo? Então, enquanto a gente fala, né, nós espíritas e os católicos, nós falam como Nossa Senhora Aparecida, ou Maria de Nazaré, é a mãe perfeita, o modelo perfeito de mãe, né? E de serva do Senhor, a gente também fala isso. Para nós é uma referência, mas é uma referência utópica, né? A gente está assim, não é palpável, né?
Para o candomblé é uma coisa mais palpável para eles, porque eles têm imagens, eles fazem as cerimônias e tal, então isso para eles é um pouco diferente do que é para nós. De qualquer maneira, para nós, para eles, para os católicos, a história de Maria é sempre uma fusão de fé, uma fusão de milagre, de devoção, né? E a gente está sempre respeitando essa figura que é muito central para a nossa religiosidade. Para nós, espíritas, essa figura de santos, né, é diferente do que a gente compara com outras religiões. A gente não tem esses santos, não. Mas a gente acredita na evolução espiritual. A gente considera os santos, então, como os espíritos elevados, que já alcançaram um alto grau de espiritualidade e sabedoria. A gente sabe também, pessoal, que nem todos os santos que foram nomeados santos era santo. Entenderam a confusão que eu falei aqui, não? Não é? Então, nem todo santo que foi nomeado santo era santo. A gente sabe que muitas dessas nomeações foram nomeações políticas, né? Nomeações, às vezes, por um certo momento da história, coisas que vai. Seja como for, há muitos deles que são espíritos elevados mesmo. A gente não chama de santo. Mas se vocês lerem, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver, por exemplo, passagem de Santo Aquino, São Tomás. Já viu, dona Neuza, nos Evangelhos e tal? Mas o que tem a ver com a gente? Nós não somos de santo, não somos de católico, mas são espíritos elevados. Não se tem o nome de santo ou não, são espíritos elevados que a gente também respeita. Tem muitas passagens de santos nas nossas literaturas, tá certo? Por quê? Porque a gente já, como falei antes, são espíritos que atingiram um alto grau de espiritualidade. Há outros também que a gente sabe que não tem nome de santo e mesmo assim atingiram um alto grau de espiritualidade. Tem figuras recentes nossas aqui que, se a gente fosse católico, hoje seria consagrado como santo. Você não acha que um Divaldo seria hoje um São Divaldo se ele fosse católico? Você não acha que o São Chico Xavier poderia ser se fosse católico? Né? Por quê? Porque o conceito é esse aí, são espíritos elevados, espiritualidade, que para o católico ele acaba se tornando santo. Aí tem uma imagem, uma igreja, coisa que vale, que a gente não tem. É mais ou menos parecido com Nossa Senhora Aparecida, não é? Também um espírito elevado à estatura, né? Então, a gente acha que, por exemplo, a devoção aos santos que nós temos, por exemplo, como a Nossa Senhora Aparecida, para nós, é compreendida como uma expressão de busca por auxílio, por intercessão, né? Para nos ajudar, né? Então, a gente sabe o seguinte, a gente entende, nós espíritas, que cada indivíduo tem a responsabilidade da sua própria evolução. Não é assim? Nós não podemos terceirizar a nossa evolução para outros. Se você quer melhorar, é você que tem que melhorar sozinho. Né? A gente estava até brincando ontem à noite lá numa reunião mediúnica, né? Que a gente fala o seguinte, olha, o católico é muito mais tranquilo do que nós. Como você chama? Aqui, você. José? Oh, nome de santos também. Então, José, por exemplo, José ele promove aí uma coisa ruim, ele comete um crime terrível e tal. Para nós, vai ter uma lei de ação-reação, não vai ter? Você vai ter que reencarnar várias vezes para poder resolver isso aí e tal. O católico, ele vai na igreja e fala para o padre assim, padre, eu pequei. E o padre fala assim, reza 3 Ave Marias que você está absolvido. Não é? É diferente uma coisa da outra. Por quê? Porque nós, espíritos, achamos que o José é responsável pela evolução dele. O José é responsável pelos atos que ele fez. Né? Então, quando nós, espíritos, a gente fala de santos como um exemplo para a gente alcançar. Não como uma pessoa, algo que vai resolver o meu problema. Você entende isso? Mesma coisa Nossa Senhora Aparecida. Então, eu vejo como algo que pode me ajudar, tal, mas que não vai resolver o meu problema. Se o José cometeu um crime, ele vai ter que responder por esse crime, independente de Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, então, que ela não vai ajudar José? Vai sim. Sabe por quê? Porque você vai pedir, ela vai talvez te trazer um pouco mais de conforto, um pouco de esperança, mas você vai responder pelos seus atos. Tá? Diminui a nossa devoção para Nossa Senhora Aparecida? Não. Não é o caso. A gente sabe que nós somos responsáveis pelo que a gente fizer e a gente vai ter que sofrer pela lei de ação e reação. Então, essa fé e a devoção que nós temos para Nossa Senhora Aparecida e para os outros santos são ferramentas que a gente usa para a gente se conectar com Deus, né? Com a espiritualidade maior, tá? Assim vai. Mas a gente no Espiritismo, a gente busca
compreender que nós temos que ter nosso próprio esforço individual. Então, eu me conecto com Deus através da Nossa Senhora Aparecida, mas eu também tenho que entender que essa conexão não é suficiente se eu não fizer a minha parte. Chato isso, né? Podia fazer as 3 Ave Marias e estava tudo resolvido. Não, você tem que fazer a sua parte, né? É ruim isso? Não, porque você vai conseguir alguma coisa pelo seu próprio esforço, né? Por mais que você peça ajuda, você vai conseguir pelo seu próprio esforço. O que você consegue pelo seu próprio esforço é muito mais gostoso, ou não? É claro que a gente gostaria de ganhar, como eu falei da Mega Sena, sem ter que jogar. A gente quer a fruta sem ter que plantar. Mas a vida não é assim, gente. A vida não é assim, é diferente do que nós estamos falando. Então, as figuras são, como santos, são figuras elevadas que nós conseguimos aqui. E que têm a capacidade de interceder por nós junto a Deus, junto a espíritos mais elevados. Como eu falei, Nossa Senhora Aparecida é uma só, e mesmo assim está todo mundo pedindo por ela, porque tem uma porção de espíritos elevados. Espíritos elevados, dona Neuza, são um pouquinho acima de nós? Muito acima de nós, né? Apesar que também temos espíritos que são elevados, mas não são tão assim. Por exemplo, alguém tem anjo da guarda aqui? Alguém não tem? Não são santos, não são espíritos de alta elevação, são espíritos talvez melhores do que nós. E mesmo assim, Pai, eles conseguem levar a minha prece até lá em cima. Por isso que a oração é importante. A oração sincera consegue chegar até lá em cima, mas não estamos tão longe de Deus, mas temos intermediários que vão nos ajudar. São eles que vão levar a nossa prece para cima. É o papel de Nossa Senhora Aparecida quando a gente pede por ela, né? Então, quando você faz a oração, Nossa Senhora Aparecida me ajuda, ela vai interceder por você junto à mais alta espiritualidade. Lembra que o Chico Xavier falava assim, olha, quando tiver algum problema, pede para a mãe de Jesus. Jesus nunca vai negar um pedido da mãe dele. Já sabia disso que ele falava assim? Jesus nunca vai negar o pedido da mãe dele. É verdade, gente? O que vocês acham? E é verdade e é bonito, né? Que mesmo Jesus respeita a mãe dele, cara. Mesmo Jesus, um espírito daquela elevação, respeita a mãe dele. Olha que bacana, eu acho muito bacana também, né? Então a gente acha que é um espírito elevado, de muita sabedoria, né? E a gente acha também que a oração é uma forma poderosa demais de a gente elevar nosso pensamento, conectando com energias superiores e atraindo a assistência espiritual que nós precisamos. E nós precisamos da assistência espiritual, ou não? Não? Quase todo dia, às vezes quase durante o dia todo, nós estamos precisando de uma assistência espiritual. Infelizmente, ou felizmente, nós somos ainda crianças espirituais, nós estamos aprendendo, estamos engatinhando, e a gente comete muitos erros. A gente acerta também, mas a gente comete muitos erros. Esses erros trazem consequências. Então a gente precisa constantemente de uma ajuda espiritual. E a gente consegue sempre essa ajuda espiritual, vocês acham, gente? É, dona Neuza? De acordo com o merecimento. De acordo com o merecimento. De acordo com a forma que você pede, por isso que a oração é importante, mas de acordo com o seu merecimento. Outra coisa também, às vezes você merece. Às vezes você merece. Nossa Senhora Aparecida, me ajuda em tal coisa, assim, assim. E você fez um bom trabalho, você merece. Porém, não é o seu momento. Você ainda não cumpriu o que você tem que cumprir. Você tem que passar por aquela prova durante um tempo ainda. Então a gente fala assim, nossa, nem sempre Nossa Senhora Aparecida me atende. É verdade, nem sempre, porque não é para atender. Sabe por quê, dona Neuza? Eles sabem mais do que nós precisamos. Sabe, pai? Então a gente pede, olha, eu quero tal coisa. Vou repetir o mesmo exemplo da Mega Sena. Eu quero ganhar na Mega Sena. Gente, a prova da riqueza é pior do que a prova da pobreza. Então, de repente, é o seguinte, olha, dona Neuza, a senhora não vai ganhar na Mega Sena porque a senhora está bem assim. A senhora não vai resistir àquela prova. Sabe? Vai ficar uma pessoa ruim. Então, às vezes, até por nossa proteção, Nossa Senhora Aparecida e os outros não nos atendem. Faz sentido, gente? Então, eu sei como você chama Aparecida, né? Eu chamo você. Você vai deixar
evolução dela. Então, é um merecimento ela não ganhar na Mega Sena. Não é uma bondade de Deus? É uma bondade de Deus, não é merecendo. Então, e quando a pessoa às vezes ganha um dinheiro qualquer e tal, ela se transforma. Uma pessoa boa, você já viu uma expressão, você deve ter ouvido já, né? Quer conhecer uma pessoa como ela é de verdade, dele poder. Já ouviu essa expressão? A pessoa está muito boa, tal, mas dá dinheiro, dá poder, ele se transforma. Por que isso, gente? Nós ainda somos crianças espirituais, nós não aprendemos ainda. Então quer dizer o seguinte, e agora falando com você lá de barba no fundo, como você chama? Ô Marcos, você acha que então que riqueza é ruim? Depende. Do quê? Da evolução da pessoa. A riqueza em si não é ruim, né? O que é ruim é o que você faz com ela. Então, se você de repente ganha esse dinheiro todo que a Dona Neuza ganhou aqui na Mega Sena e usa para ajudar as pessoas, para praticar o bem, fazer a caridade, a riqueza é ótima. Mas quantos de nós fariam isso se ganhasse agora? Quantos, Marcos? Você acha que todos nós faríamos isso? Ou a primeira coisa que você quer fazer é comprar um Ferrari? Não é? Não é assim que as pessoas pensam? Não é? Então, olha, às vezes Nossa Senhora Aparecida não nos atende porque está fazendo bem para nós. E se atendesse, estaria fazendo um mal para nós, tá certo? Então, olha, a celebração Nossa Senhora Aparecida daqui a pouquinho, né, no dia 12 de outubro, vai ter muita procissão, missa, novena, peregrinação lá no santuário, né? É uma festa esse dia 12 de outubro. Para nós, do ponto de vista espiritual, né, a gente acredita que esses eventos religiosos aí, coletivos, pode gerar uma concentração de energias positivas, bacana até, né? O que não pode acontecer é que se transforma essa data num evento mercantilístico, comercial. Tá certo? Então eu estou recebendo as pessoas aqui na minha igreja, porque muita gente vai comprar santinho, isso, aquilo. Não, se for só para isso, não vale a pena essa data aí, né? Então, quando todo mundo estiver positivamente elevando as suas vibrações e tal, né? Isso sim vai criar esse campo propício para que a gente possa permitir a atuação dos bons espíritos. E é isso que eu estou pedindo para vocês, no dia 12, que a gente permita a atuação dos bons espíritos na nossa vida. Sabe? Porque vai ter uma coletividade vibrando bem. Vamos fazer parte disso aqui, tá certo? Então, como se o fervor das nossas orações, nossa devoção sincera, que criasse uma atmosfera de acolhimento espiritual, onde as pessoas se sentem mais próximas do divino. Se você não conseguir fazer isso para o mundo, faça na tua casa. Um pequeno passinho já vai ser interessante, né? Porque isso é o que vai acontecer nas procissões, talvez. E o que mais acontece? Então, a união das pessoas, né, com tanta gente, em prece, vibração e tal, tem sim um impacto positivo do lado espiritual, né? E quem sabe pode criar esse ambiente de paz que nós estamos vivendo, que nós não estamos vivendo. Veja o que está acontecendo conosco hoje, né? Pessoas sendo envenenadas por metanol. Por que isso, cara? Olha a ganância das pessoas. Não basta falsificar, você vai falsificar com metanol. Não é? Então, olha o que está acontecendo com a gente hoje em termos de divisão política. Se você é Bolsonaro, você é do mal. Se você é do Lula, você é do mal. Não tem compreensão entre as pessoas mais. Não estão vivendo isso? Bom, vamos falar um pouquinho mais. Olha, incêndios, secas, nós estamos realmente precisando de uma ajuda espiritual muito forte. O planeta está se desintegrando e nós não estamos fazendo a nossa parte, Pai. Nós estamos brigando com o outro por quê? Porque você é vermelho, eu sou azul. Que tal no dia 12 a gente esquecer essas coisas, pessoal? Que tal no dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente pensar um pouquinho diferente? Pensar com amor, com paz, com tolerância. Aceitar o contrário. Você é Lula, eu sou Bolsonaro. E daí? Eu sei que você é uma pessoa do bem. A tua cor política não me interessa. Faz sentido? Né?
Então, pelo menos agora, no dia 12, eu vou começar a pensar um pouquinho mais sobre isso aí. Vamos fazer essa corrente positiva que pode nos aproximar mais de Deus, né? Essa é a beleza dessas manifestações coletivas da fé. Então, quando a gente vê todo esse montão de gente em procissão, em caravana e tal, às vezes a gente pode pensar, nossa, só são fanáticos religiosos. Realmente tem muito fanático ali, não tem? Mas tem gente também que está com fé, acredita, sabe? Que já alcançou uma graça, como eles falam, já alcançou uma graça, já tem o poder de acreditar que as coisas funcionam. Que bom para eles. Se for por Nossa Senhora Aparecida ou não, faz diferença? Não faz diferença. O importante realmente é a fé que ele tem, tá certo? Então, olha, essa expressão de fé, de devoção, né, tem que ser para nós um farol de esperança, um farol de luz para aqueles que procuram um conforto espiritual nesses momentos de dificuldade. Momentos de dificuldade que surgem a cada dia da nossa vida, tá certo? Essa história que eu estou contando para vocês, desses milagres que, nossa, tantos milagres que aparecem por aí, né, são coisas assim que pode se transformar numa força que una nosso país. Se conseguir unir nossa casa, já está de bom tamanho. Que tem que começar de algum lugar, né? Já está de bom tamanho, tá certo? Então, celebrar Nossa Senhora, vamos pensar o seguinte: não é só celebrar um santo, é celebrar a união, a força, a fé, a espiritualidade, é reconhecer que apesar da nossa diferença, a gente compartilha da mesma fé, do mesmo desejo comum de amor, de amizade, de bondade. Então, estou dizendo para vocês que no dia 12 de outubro é um convite para todo mundo, independente das nossas crenças, da sua religião e tal, que a gente possa caminhar juntos nessa jornada espiritual tão difícil, tá? Mas que a gente seja guiado pelos valores universais que a Nossa Senhora Aparecida representa. Então, a gente encerra a nossa jornada de hoje com a reflexão de que celebrar Nossa Senhora Aparecida é realmente um ato de fé, né? Então, eu queria fazer com vocês, para encerrar, uma oração. Eu vou ler a oração para vocês, que é uma oração tradicional de Nossa Senhora da Aparecida, que diz o seguinte: ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado o vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animado com essa confiança, a vós recorro, tomo-vos de hoje para sempre por minha mãe, minha protetora, minha consolação e minha guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo que possa ofender-vos, e a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai-se vosso indigno servo, essa casa e seus habitantes da peste, da fome, da guerra, da tempestade e os perigos e males que podem nos flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais, livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue do vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E para encerrar, peço para vocês, nos próximos 30 segundos, se conectem com Deus, peçam a proteção da Nossa Senhora Aparecida e pensem naquilo que vocês mais querem nesse momento. Que Nossa Senhora nos proteja a todos. Obrigado e que a paz esteja com todos vocês. Obrigado.
temos a agradecer, não é? E para quem quiser conhecer a vida de Maria, não é? Todinha e descrita de forma maravilhosa, dá uma chegadinha na Livraria Espírita e adquira o livro Maria, escrito, ditado, não é? Por Miramês. Vocês não se esquecem disso? Maria, pelo Espírito, Miramês. É um livro maravilhoso que descreve toda a vida de Maria. Ele é assim, bem grosso, um livro enorme, mas a gente lê e não vê a hora passar. É maravilhoso. E um dos aspectos, eu peço licença para o seu Osmar, que mais me impressionou nesse livro foi quando Miramês descreve o retorno de Maria após a crucificação de Jesus à sua casa. E ela olha a cama onde seu filho dormia e pega aquela manta que ela teceu para ele e sente ali, não é? Toda a vibração, e ali ela sente a ausência dele naquele lar, naquela cama onde ele repousava, com aquela manta tecida por ele. É uma descrição maravilhosa e que nos emociona muito. Maria de Nazaré, o nome do livro. Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês. Vocês não deixem de ler esse livro. É maravilhoso, viu, gente? E não preciso dizer que Bezerra de Menezes era devoto de Maria, né? E Bezerra de Menezes é o patrono aqui da nossa casa de oração. E eu tenho certeza que Maria está sempre aqui junto de nós. Todos nós, não é? Temos a proteção de Maria, um espírito maravilhoso, que antes de ser Maria no espaço, era Sofia. Mas eu não vou adiantar nada do livro para vocês, porque eu quero que todos leiam. Vale a pena vocês conhecerem, viu? A vida enquanto encarnada, desse espírito maravilhoso que foi Maria, certo? Bom, agora nós vamos passar para os passes e eu convido a todos, né, que nos acompanhem na outra sala para receber o passe, tá bom? E agradeço muito, viu, ao seu Osmar, a Cidinha, né? E ele me fez lembrar dos pais da Cidinha, da Dona Olímpia e do seu Zico. Eram pessoas maravilhosas que frequentavam aqui a nossa casa de oração e eu tinha uma estima muito grande, viu, Cidinha, pelos seus pais, tá bom? Então, boa noite a todos e quem puder nos ajudar amanhã, levando também as crianças, as coisas para Piratininga, eu fico agradecida, tá? Obrigada a todos, uma boa noite. Uma